Vamos lá agora para a segunda parte da teoria é, cartesiana, que vai discutir muito mais as questões propriamente filosóficas, que ficaram um pouquinho de lado quando a gente comentou sobre o método e sobre o discurso do método. Essa segunda parte vai discutir mais especificamente o que ele discute na obra que eu comentei no comecinho da outra videoaula, que é as meditações metafísicas. Então, como eu havia falado para vocês, o Descartes ele tem uma preocupação fundamental que é encontrar um método para a produção de conhecimento científico. A gente viu isso na outra videoaula. E também ele tem uma preocupação de encontrar um fundamento seguro para toda a construção do conhecimento científico e filosófico. É o que a gente vai ver a partir de agora e que vai ajudar a gente a entender de onde vem o chamado racionalismo cartesiano. Então, o racionalismo cartesiano é a defesa irrestrita do uso da razão enquanto uma ferramenta fundamental para poder explicar a realidade. E isso acontece a partir da frase mais famosa do Descartes que a gente vai ver no finalzinho dessa aula, que é o cogito ergo sum, ou penso, logo existo. É importante grifar aqui a ideia de cogito. A palavra cogito significa pensamento, ok? Ou razão ou razoabilidade. Como eu comentei com vocês agora há pouquinho, o Descartes então ele se propõe a encontrar um fundamento seguro para toda a construção de conhecimento científico e filosófico. Então a gente pode imaginar a seguinte figura: imagine o conhecimento como se fosse um grande edifício. O que o Descartes faz? O Descartes vai utilizar a sua dúvida metódica para desconstruir. É como se ele implodisse todo esse prédio de conhecimento que havia sido produzido até então, para, a partir do zero, encontrar um novo fundamento a partir do qual ele pudesse construir todo o seu conhecimento, seja ele filosófico ou seja ele científico. Ele já tem a resposta para isso. A resposta é a razão, é o pensamento, é o cogito. Ele usa a dúvida metódica, essa dúvida organizada que se transforma em uma dúvida hiperbólica, que é uma dúvida extremamente exagerada, para evidenciar esse cogito, para evidenciar esse pensamento. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é percorrer o caminho que o Descartes faz para chegar até o cogito, até esse pensamento que é o fundamento de toda a filosofia cartesiana, e ele acredita, obviamente, também que pode ser um fundamento bastante seguro para a produção de conhecimento científico. Então, partindo da ideia que eu acabei de comentar com vocês, o Descartes ele utiliza a dúvida metódica para poder desconstruir a tradição. O Descartes é um ferrenho crítico da tradição de produção de conhecimento. Ele vai usar a dúvida metódica, que é um procedimento diferente do procedimento que a gente faz quando a gente se propõe a responder alguma pergunta. Quando a gente se propõe a responder alguma pergunta ou entender alguma coisa, normalmente a gente pesquisa, né, pesquisa no Google, pesquisa num livro e associa essa nova informação a algo que a gente já sabia. O Descartes vai promover um procedimento inverso. O Descartes, na realidade, ele vai observar aquilo que se passa no próprio espírito e aí ele vai duvidar daquilo que ele tem no próprio espírito ou na sua própria mente. Isso é a dúvida metódica. Então ele desconstrói, ele nega, ele critica as próprias ideias. E aqui vem uma pergunta fundamental que é a seguinte: tem como a gente duvidar de absolutamente todas as ideias, fazer um pente fino e repassar todas as ideias? Não, absolutamente não. E o Descartes também tinha noção disso. No entanto, então, para poder fazer essa tarefa, ele divide as suas ideias, na realidade, em dois grandes grupos, como a gente pode ver aqui nesse slide. O primeiro grande grupo são as ideias provenientes das experiências que a gente faz com a realidade, e o segundo grande grupo são as ideias provenientes dos nossos próprios raciocínios. Então,
Esse primeiro grupo de ideias aqui, a gente pode enquadrar elas dentro dos raciocínios que são construídos a partir das experiências que a gente faz com a realidade. Então a gente faz experiência com a realidade e aí a gente usa essas ideias para poder raciocinar. O segundo grupo de ideias aqui tem uma ligação mais direta, na realidade, com a preocupação do Descartes em relação à matemática e os raciocínios que são mais livres das experiências, ou que não dependem das experiências. Então a gente tem dois grandes grupos de ideias. O primeiro, as ideias que são provenientes dos sentidos e que a gente as aprende através das experiências, que ele vai tentar negar, ou melhor, ele vai negar. E o segundo grupo de ideias são as ideias provenientes dos nossos raciocínios. Um exemplo bastante claro disso é a matemática. A gente não necessariamente precisa ficar reproduzindo as nossas experiências para criar os símbolos matemáticos para depois poder raciocinar. Uma vez aprendido os símbolos matemáticos, essas grandezas, a gente não necessariamente os precisa fazer experiência deles, né? É um procedimento brutalmente abstrato. O Descartes ele vai usar três argumentos para criticar esses dois grandes grupos de ideias. Os dois primeiros argumentos, que são o argumento do erro dos sentidos e o argumento do sonho, vão ser utilizados para criticar esse primeiro grupo de ideias, que são as ideias provenientes das experiências. E o terceiro argumento que o Descartes vai utilizar vai ser o argumento do gênio maligno, que vai evidenciar muito a dúvida hiperbólica que eu acabei de comentar com vocês. Então, o argumento do gênio maligno vai ser utilizado para fazer uma crítica a essas ideias que são provenientes dos nossos raciocínios, ok? Então vamos lá. Aqui estão os três argumentos que eu acabei de comentar com vocês: o argumento do erro dos sentidos, o argumento do sonho e o argumento do gênio maligno. E aí a gente vai para o primeiro argumento agora, que é o chamado argumento do erro dos sentidos. Aqui fica muito evidente a treta que o Descartes tem em relação aos empiristas, ou melhor, a desavença que o Descartes tem em relação aos empiristas. No seu primeiro argumento, ele vai tentar desconstruir toda a possibilidade de produção de conhecimento proveniente das experiências. E ele vai usar o argumento do erro dos sentidos para fazer isso. Ele vai dizer que todo mundo algum dia já teve uma percepção enganosa a respeito da realidade. E aí ele vai dizer o seguinte: se uma vez os sentidos nos enganaram, eles podem nos enganar reiteradas vezes. Ou seja, os sentidos, eles são uma fonte falha para a produção de conhecimento e para a produção de conhecimento científico. É importante a gente eliminá-los, né? A gente pode usar um exemplo que ele descreve também na sua obra. Ele fala, durante muito tempo acreditaram, por exemplo, que a Terra era plana. Hoje tem uma galera que acredita nisso ainda. Como as pessoas chegaram a essa conclusão? Observando o horizonte, eles percebem que o horizonte do nada acaba. E eles imaginavam que a Terra era plana daquele jeito, que lá no final haveria um abismo absoluto. Na mesma época do Descartes, aí a gente vai ter um pouquinho antes o desenvolvimento das navegações, né? E o entendimento de que a Terra é redonda. E aí ele vai falar o seguinte: durante muito tempo as pessoas acreditaram que a Terra era quadrada. Essa conclusão eles chegaram através do quê? Através dos sentidos. Os sentidos os enganaram, nos enganaram de uma maneira brutal. Por isso que a gente não deve confiar neles. É essa conclusão que o Descartes chega quando ele analisa os argumentos ou quando ela analisa as ideias que ele tem em sua mente e que são provenientes dessas experiências que a gente vai fazendo com a realidade. O segundo grupo de argumentos que o Descartes usa, né, ou para poder desconstruir ainda as experiências que a gente faz da realidade, é o chamado argumento do sonho. Alguns indivíduos vão dizer para o Descartes: tá ok, Descartes. A gente faz algumas experiências da realidade, algumas experiências são difíceis de serem percebidas,
né? No entanto, existem algumas experiências que a gente faz com o mundo onde a gente vive que são extremamente evidentes. Por exemplo, não é possível, né, negar a ideia de que vocês estão aí assistindo, né, a minha videoaula e não estão na escola. Isso é muito evidente. Para negar esses raciocínios provenientes das experiências que são extremamente evidentes, o Descartes utiliza o argumento do sonho. Ele vai dizer o seguinte: ele analisa as ideias e ele percebe que algumas ideias que parecem provenientes das experiências, na realidade, ele as teve quando ele estava dormindo. Ou seja, os sonhos são tão vivos quanto a realidade. E aí ele se propõe uma pergunta fundamental que é o seguinte: tá, se os sonhos são tão evidentes quanto a realidade, como é que eu vou fazer para discernir, para diferenciar os sonhos ou as experiências que eu tive no sonho das experiências que eu tive na realidade? E aí ele elimina absolutamente todos os raciocínios que são provenientes, ou melhor, ele nega todos os raciocínios que são provenientes das experiências. Sejam eles mais generalistas, como o do primeiro argumento, que é o argumento do erro dos sentidos, ou sejam eles mais evidentes, que são esses que ele aponta no segundo argumento, que é o argumento do sonho. O argumento do sonho, portanto, diz que não é possível a gente discernir, não é possível a gente diferenciar as experiências que a gente teve quando estava acordado, das experiências de quando a gente estava dormindo. Por isso ele prefere negar absolutamente todos os raciocínios que são provenientes das experiências. Com esse argumento do sonho, a gente já percebe, na real, que o Descartes está exagerando na dúvida. Aqui a gente já percebe que essa dúvida metódica tem uma tendência à hipérbole, que é esse exagero na dúvida. E o último argumento que ele vai utilizar é o chamado argumento do gênio maligno. Então, a gente viu os dois primeiros argumentos que são utilizados para negar e para refutar os raciocínios ou as ideias que a gente tem, que são provenientes das experiências. E agora, ele vai utilizar o argumento do gênio maligno para negar aquilo que existe na mente dele e que é proveniente dos raciocínios puros. Esse argumento é chamado argumento do gênio maligno. O Descartes ele se propõe a raciocinar e, como também um grande matemático, ele percebe que algumas vezes ele se engana quando está raciocinando de maneira demonstrativa ou quando ele está produzindo seus raciocínios matemáticos. E aí ele percebe aí uma brecha para poder negar esses raciocínios matemáticos e da geometria. Ele fala: algumas vezes eu tenho a impressão de que eu estou raciocinando certo. No entanto, na realidade, eu erro. Assim como qualquer outro grande matemático. E aí, ele atribui esse erro demonstrativo, esse erro matemático, a uma espécie de um gênio maligno que manipula a existência do raciocínio na mente do indivíduo. Ou seja, existe uma inteligência ardilosa que manipula a maneira da gente pensar. Olha só o exagero da dúvida cartesiana. Por isso que a dúvida metódica se transforma em uma dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada. O Descartes ele não consegue provar absolutamente isso. Na realidade, ele constrói um raciocínio para evidenciar o fundamento da produção filosófica e científica que ele acredita que é a melhor, que é o raciocínio. Então, a gente percebe aqui, quando a gente vê os argumentos que o Descartes utiliza, uma linha que vai sendo exagerada. Esse é o objetivo do Descartes. Então, ele usa o argumento do gênio maligno para duvidar de todos os processos abstrativos que ele tem na sua mente. Então, ele acaba negando absolutamente tudo aquilo que se passa pelo próprio espírito. No entanto, ele chega a uma conclusão fundamental que é a seguinte: antes de mais nada, para ele duvidar, ele precisa existir. Porque se ele não existe, ele não pode duvidar, ou seja, nada, nem ninguém que não exista, não pode ser duvidado ou não pode duvidar. E aí ele chega à primeira evidência, ou seja, apesar dele negar
absolutamente tudo aquilo que se passa no seu espírito. Ele percebe que, antes de mais nada, para duvidar ele precisa existir, então ele não consegue duvidar da própria existência. E além disso, para continuar duvidando, além de existir, ele precisa de uma outra atividade fundamental, que é o pensamento. E aí a gente tem a frase mais famosa, mais clássica aí do pensamento moderno, que é o cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Ou seja, o Descartes fala o seguinte: eu posso duvidar de absolutamente tudo, menos de que eu existo através do pensamento. E é o pensamento que atribui significado e sentido à realidade que a gente existe. Por isso, ele deve ser o fundamento seguro para a produção de todo e qualquer tipo de conhecimento científico e filosófico. Esse é o racionalismo cartesiano. É esse esforço tremendo que ele faz, o uso dessa dúvida exagerada, justamente para defender o pensamento enquanto uma ferramenta fundamental para a produção de conhecimento, seja dentro da filosofia, seja dentro da ciência. Se a gente perceber essa frase, cogito ergo sum, penso, o penso está em primeira pessoa. Quem é que pensa? Sou eu que penso. É um sujeito autônomo. O indivíduo moderno, ele é autônomo. Ele não depende mais de nenhuma instituição para poder pensar, para poder atribuir significado às coisas. Quando a gente analisa o cidadão grego, ele é um indivíduo da polis. Ele depende da capacidade de determinação de significado do mundo que acontece a partir de uma estrutura social que define quais são os papéis sociais dos indivíduos. Durante a medievalidade, a gente tem uma influência muito grande da igreja que determina como as pessoas pensam. Na modernidade, o indivíduo, essa palavra ela surge na modernidade, ganha autonomia. Por quê? Porque ele usa o pensamento enquanto a principal ferramenta de atribuição de significado da realidade. A gente viu nas aulas passadas alguns raciocínios a respeito das principais características do Renascimento e da modernidade. Estavam lá saber ativo, humanismo e racionalismo. Essas três atitudes fundamentais, esses três raciocínios fundamentais, aparecem aqui na filosofia cartesiana. O próprio racionalismo, que é a defesa do pensamento. O humanismo, o homem dotado de razão, é a referência para a explicação de absolutamente tudo. O Descartes, ele inaugura esse pensamento da modernidade dentro da filosofia. Então, quem pensa sou eu, com a minha razão, que atribuo significado ao mundo que eu vivo. Ok? Continuando a reflexão, como a gente pode utilizar o pensamento para poder produzir conhecimento seguro? E aí o Descartes vai dizer que é através de uma análise que acontece da clareza e distinção das ideias. Ou seja, quanto mais clara e distinta é uma ideia, mais próxima da verdade. Quanto mais claro e mais distinto for um pensamento, mais próximo da verdade. Quanto menos claro e menos distinto for um pensamento, mais distante da verdade. Ok? Esse foi o Descartes, o grande pensador da modernidade.